Jonas capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4, você pode acompanhar? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Este apenas foi o sermão de Jonas. Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é o Deus da segunda chance. Veja, o livro de Jonas, que nós estamos, acho que é essa 10ª pregação do livro de Jonas, nós vemos aqui que, de fato, a rebeldia humana, ela não tem o poder de frustrar os planos de Deus. Por mais que sejamos rebeldes, assim como Jonas foi, não pode. Jonas, Deus manda ele a Nínive, ele pega o caminho oposto, vai a Tarsis, se rebela contra Deus, mas ainda assim os planos e os propósitos de Deus se cumprem com exatidão. Para que eu e você vejamos que a rebeldia do ser humano, ela não traz prejuízos a Deus e a sua obra. A rebeldia do ser humano traz prejuízos apenas a nós. Não apenas a nós, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Lembra Jonas? Por conta de sua desobediência, veio uma tempestade sobre o barco. Os marinheiros que conheciam ele há pouco tempo sofreram. Eles tiveram perdas financeiras porque tiveram que descarregar mercadorias no mar para que o navio fosse aliviado. Então tiveram um baita de um prejuízo ali. E mesmo com todo esse prejuízo, com todo esse sofrimento de Jonas, daqueles homens, a vontade de Deus, ela foi plenamente feita. Se a rebeldia humana não frustra os planos de Deus, as motivações do homem também não. Por quê? O homem ele pode fazer o que Deus lhe ordena, até com motivação errada, mas se Deus o manda fazer, o propósito do Senhor vai se cumprir. O exemplo é Jonas, veja, ele vai pregar a Nínive com a motivação de não querer ver aquelas pessoas arrependidas, mas querer vê-las condenadas. Jonas, ele prega a mensagem do arrependimento, apenas esse sermão de 5 palavras no hebraico, sem vontade de pregar, sem preparo nenhum. E diz a Escritura que esse homem, com má vontade, prega esse sermão, não querendo que as pessoas se convertessem, e ainda assim as pessoas se convertem. Diferente de Jeremias, né? Jeremias pregava com lágrimas, querendo que as pessoas se arrependessem. Jonas não, Jonas pregava sem choro nenhum, querendo que as pessoas todas fossem condenadas. Ou seja, mesmo que o profeta estava com as suas motivações em descompasso com a vontade divina, a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. Isso sem dúvida. Eu quero hoje, então, passar 3 princípios aqui com base no começo aqui do capítulo 3 de Jonas. Põe primeiro, por favor. Primeiro princípio, misericórdia, e segunda, oportunidade. Leia comigo só o versículo 1 novamente, por favor. Jonas 3, 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Por que pela segunda vez? Porque lá no capítulo 1, ali veio a palavra a Jonas, filho de Amitai, pela primeira vez. Aqui é a segunda. E vale fazer uma observação bem importante? Põe para frente ali, por favor, Miguel. Eu falei nas últimas pregações isso, né? Jonas, ele estava em em Gat-Hefer, né? Mais ou menos perto de Jope. Ele desce para Jope, em vez dele pegar a direita e ir para Nínive, a direita de vocês que estão aí, claro, né? Cerca de mais ou menos 800 quilômetros, ele pega o caminho oposto, vai para Tarsis, sul da Espanha, o fim do mundo conhecido naquela época. Quase 4.000 quilômetros de rebeldia. Então diz a Escritura que acontece do peixe o engolir e o cuspir de novo. E aqui vale uma observação muito importante que o Henrique falou para mim, que eu não tinha percebido isso. O peixe ele não cuspiu Jonas em Nínive, porque em Nínive não tinha praia. Era com as minas, né? Não tinha. Põe o próximo ali, por favor. Então, provavelmente, ele soltou ali Jonas mais ou menos naquela parte do mar, e Jonas ainda teve um baita de um caminho até chegar na Síria, onde era Nínive ali. Ou seja, teve mais 700 quilômetros de caminhada ainda, simplesmente para obedecer aquilo que Deus mandou. Agora olha para cá, por favor. Mas você percebeu aqui? Deus, em sua soberania, mesmo um profeta sendo rebelde, duro de coração, ele resolve dar uma segunda chance àquele homem. Porque Deus estava querendo mostrar de forma explícita que o Senhor, ele queria se manifestar ao povo de uma fronteira além do povo hebreu. Ele queria se manifestar aos assírios e ele assim o faria. E assim, de fato, ele fez. Então, ainda que o homem seja rebelde, quando o Senhor ele diz que algo vai acontecer,
pode ter certeza, assim acontece. Jonas, ele é um dos profetas, talvez, um dos não, né? O profeta mais estranho de toda a Escritura. Por que eu digo isso? Estranho e ingrato. Nós vemos que ele não se esforça nada para preparar um sermão, para pregar com má vontade, e o efeito da sua pregação são milhares de pessoas se convertendo, centenas de milhares se convertendo. O oposto daquilo que nós vemos hoje. É tão certo. Você já parou para pensar que, por exemplo, quando a Escritura vai dizer que 120 mil pessoas estavam em Nínive, e nós vamos ver que mais à frente diz 120 mil que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, alguns teólogos vão dizer que a contagem ali é apenas em relação a crianças, que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Se fossem levar em consideração adultos, algumas estimativas de mais ou menos 600 mil pessoas em Nínive, naquela época. E então, Jonas prega e diz a Escritura que a cidade inteira se arrepende. Jonas pregando com esse monte de gente se convertendo, Pentecostes que teve 3 mil se convertendo, meu irmão, fica tão irrisório. Vira quase nada comparado com a pregação de Jonas. A pregação de Pedro foi espetacular em Pentecostes. Mas em termos de efeitos do que ela causou, essa pregação aqui teve um efeito muito maior. Mas veja, Jonas, ele se recusa a ser compassivo com aqueles homens que eram perversos. Ele não quer ter compaixão daquelas pessoas, mesmo Deus tendo tido compaixão dele, mesmo Deus dando uma segunda chance a ele. Diz a Escritura que Jonas ele vai a Nínive e vai com a cara feia. Não. O Senhor te salvou sim, mas o povo tem que ir para o inferno. Não, eu não quero que eles se convertam de jeito nenhum. E veja, em toda a Escritura nós vemos Deus, um Deus extremamente gracioso, assim como ele foi com Jonas. Por mais duro de coração que o homem seja, nós vemos que o Senhor, de fato, ele é bondoso, ele é gracioso, ele dá segunda, terceira, quarta, várias chances para o ser humano. É tão certo que a Bíblia vai dizer que a respeito desse povo, que a maldade deles chegou até o céu. Apenas uma ilustração para mostrar de quão perverso o povo era. Falei nas últimas pregações também, lembra? O povo, eles arrancavam a língua dos exércitos inimigos, eles empalavam os seus adversários, né? Eles pegavam uma lança, colocavam no orifício ali retal e saía pela boca. Eles faziam assim com os povos inimigos com quem eles capturavam. Extremamente perverso. E ainda assim, o Senhor resolve ter graça e misericórdia daquele povo, mas Jonas não queria. Jonas queria que aquele povo, na verdade, fosse condenado. Todos fossem para o inferno. Nós sabemos que a graça de Deus, principalmente em relação a um povo desse, como nós vemos, porque isso aqui é graça. O Senhor alcançar pessoas extremamente perversas como essa. Mas eu e você não podemos jamais usar a graça de Deus como subterfúgio para pecar. Porque muitos fazem isso. Eles veem, olha, Deus é gracioso, misericordioso, olha, se Deus perdoa esse povo, não vai perdoar essa besteirinha minha aqui? Isso aqui é coisa pouca comparado com os assírios. Então eles acabam deturpando a graça do Senhor e transformando a liberdade em libertinagem e fazendo aquilo que é errado. É tão certo que Paulo em Romanos 5, olha o que Paulo diz, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto mais dessa versão, ao meio da revista atualizada aqui, mas olha o que ele diz, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde teve muito pecado, a graça teve uma medida ainda maior. Aí, por conta disso que Paulo falou, muitos com um entendimento totalmente errôneo, sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Calma aí, se onde abundou o pecado, superabundou a graça? Ora, quanto mais a gente pecar, mais graça vai ser derramada sobre nossas vidas. Esse é um entendimento lógico. Eu já vi muitas pessoas com esse entendimento. Foi isso que Paulo quis dizer? Óbvio que não. Claro que não. Tanto é que ele já começa no capítulo 6 corrigindo. Olha, ele faz uma pergunta até retórica, né? Mas olha o que ele diz, Romanos 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ele faz uma pergunta retórica. Como assim? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque este era o entendimento. E ele mesmo responde, mas de forma nenhuma. Portanto, passagens que falam a respeito da graça e da misericórdia do Senhor, como diversas outras, como aqui nós estamos lendo Jonas 3, mas de forma alguma são o estímulo ao pecado.
De forma alguma. A obediência sempre será a melhor maneira de prevenir desgraça. Pode ter certeza. A obediência é a melhor maneira de se prevenir desgraça. Se Jonas tivesse sido obediente desde o começo, ele não teria passado tudo aquilo que ele passou. Não teria tido perdas financeiras, não teria causado prejuízo aos seus conhecidos e amigos. Não teria passado 3 dias no ventre do peixe. Então, a obediência sempre será a melhor maneira de prevenir desgraça sobre a minha e sobre a sua vida. E sabendo disso, é de suma importância também para que eu e você tenhamos isso em mente, que Deus, ele é misericordioso. Ele foi misericordioso com esse povo, coisa que nós não devemos abusar da sua graça. Mas em si, quando errarmos, sabemos que há um advogado diante de Deus para nos defender. Quando há um arrependimento genuíno, saber que, olha, por mais que nós tenhamos pegado caminhos tortuosos, assim como o filho pródigo, lembra? Filho pródigo, ele basicamente desejou a morte do pai, dizendo, não, dá minha parte da herança aqui que eu vou embora. Ele vai, quando ele volta, todo arrebentado, sujo, o pai o recebe, e aquilo é apenas um símbolo do nosso Deus, mostrando que toda vez que houver arrependimento, o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber. Sempre vai estar. Nós vemos isso acontecendo com Abraão. Abraão, o pai da fé, foi incrédulo, dá para acreditar? Não sei se até a redundância, né? Abraão, o pai da fé, foi incrédulo, dá para acreditar? Foi? Incrédulo. Mentiu em relação à sua esposa. Imagina você aqui, irmã querida do coração. Você tem lá o seu marido, Abraão. Você, pastor, Sara estava bem, hein? Diz a Escritura que uma vez um rei queria pegar a mulher de Abraão lá. Disse, rapaz, essa Sara é bonita, hein? Já era, é minha. E normalmente eles faziam o quê? Eles pegavam a mulher e matavam o marido. Matavam o marido. Aí então o cara chega em Abraão, essa é a sua mulher, sabe o que ele disse? Não, minha irmã. Conheço não. Fomos criados juntos aqui, ó. Que homem corajoso, hein? Que maridaço. Mas houve arrependimento. O Senhor o perdoou. Nós vemos, Jacó mentiu para o pai, traiu o irmão. Anos mais tarde, ele tem um encontro com Deus em Peniel e é perdoado. Nós vemos Moisés que matou um egípcio. Matou. Houve arrependimento, Deus o perdoa. Nós vemos Davi. Mentiu, matou, adulterou e tudo de forma planejada. Mas então, quando ele é confrontado pelo profeta, essa é a diferença de homens e mulheres de Deus. Os falsos homens de Deus são aqueles que, quando são confrontados de seus pecados, eles dão desculpas. Você chega para o rapaz, fulano, qual o motivo de ter traído a sua esposa? Ah, mas depois gravidez engordou muito, e está difícil as coisas lá em casa, papai, um monte de coisa, e no serviço uma tentação enorme. Desculpa. Isso é desculpa. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado por Natã, que Natã chega na cara dele e diz, tu és o homem. Lembra o que ele fez? Ele poderia ter matado o profeta, mas ele não fez isso. Diz a Escritura que ele simplesmente diz, pequei. Eu pequei. Tá saindo aí? Acho que baixou muito. Alô? Aí fora tá bom a altura? Aumenta mais um pouquinho aqui para mim. Então acho que abaixou daqui. Esse que tá baixando do nada, irmãos. Um pouquinho de paciência aí. Alô? Aí tá bom. Então, esta é a diferença básica de homens e mulheres de Deus. Eles, quando são confrontados, eles se arrependem. Olha para Pedro. Pedro vai e nega Jesus Cristo. Gente, que algo mais vergonhoso que isso? Ele andou com Jesus Cristo praticamente 3 anos. E ainda assim o nega. Lembra o que aconteceu com Pedro depois que ele nega Jesus Cristo? Diz a Escritura que ele volta ao seu ofício. Pescador. Jesus Cristo retorna e vai a Pedro. E a prova de que Pedro foi perdoado foi que Pedro também teve uma segunda chance. E o Senhor o restitui para que ele volte a ser aquilo que Deus tinha planejado. Pescador de homens e não mais de peixes. Ou seja, Pedro também teve uma segunda chance. E a vida cristã ela é assim. Vida cristã ela é uma vida de recomeço. Ainda que sejamos por vezes no fundo do poço, no fundo do oceano, no fundo do ventre de um peixe. Ainda que sejamos no fundo de um casamento, praticamente desistindo de tudo, no leito de um hospital, ou até mesmo às portas da morte, assim como Jonas esteve. Nós temos que sempre lembrar que ainda que a nossa vida esteja por um fio, o Senhor continua sendo Deus. Jonas clamou
na parte mais angustiante de sua vida, prestes a morrer, com a morte fungando aqui no seu pescoço, e ainda assim diz a Escritura que Deus ouviu, lá do abismo. Então o Senhor vai ouvir a mim e a você quando nós, de fato, clamarmos a Ele também. Jonas aqui, de fato, ele está indo cumprir a missão a qual ele tinha desobedecido, e o Senhor dá a ele uma segunda chance para que ele possa fazer o que é correto novamente, e por vezes isso também vai acontecer com a gente. O Senhor nos restaura, mas diz, olha, agora faz aquilo que é correto. Segundo, põe ele, por favor. Segundo, o pregador não é dono da mensagem, mas servo dela. Versículo 1 e 2, acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive. Agora ele nem rolou, né? Segundo a palavra do Senhor, Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Veja, Satanás, ele, de forma ardilosa, quando ele quer que as pessoas não sejam salvas, ele usa 2 estratégias, basicamente. A primeira, ele tenta impedir a palavra de Deus de ser pregada. Pega um Jonas desobediente e vai para o lugar oposto. Se ele não consegue lograr êxito através dessa artimanha, fazer com que a palavra deixe de ser pregada, ele vai para a segunda alternativa, que talvez é que muitos caem. Ele faz com que as pessoas deturpem aquilo que Deus mandou dizer. Com que as pessoas venham a perverter a palavra de Deus, venham a mudar algumas coisas ali para que de fato a palavra não seja pregada do jeito que deveria ser pregada. E nessas daqui você pode ter certeza, muitas e muitas pessoas caem. Porque a tentativa de deixar esse evangelho que é mais palatável, todo pastor tem. A tentativa de fazer com que a mensagem ela seja mais aprazível aos ouvidos, para que a igreja se encha mais a cada dia, todo pastor honesto tem. E ele vai lutar contra isso durante toda uma vida. Olha, Deus diz isso, né? Mas e se eu desse uma mudadinha aqui, ou se eu colocasse uma palavra para dar uma amenizada lá? Talvez as pessoas não seriam tão impactadas. É uma tentação de todo pastor. E veja que aqui a tarefa do profeta é apenas uma. Deus manda, ele ouve e repassa. Apenas essa é a missão do profeta Jonas aqui. Ele não está autorizado a alterar a palavra, não está autorizado a revisar a palavra, a atualizar a Bíblia. Tem ou não tem? Tem pastor que diz isso? Precisamos atualizar a Bíblia. Não temos essa possibilidade. Pelo menos é isso que o Senhor diz aqui. E muito menos ele pode deixar de pregar. É por esse motivo que o pregador, ele não é a fonte da mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele é apenas o transmissor. Por isso que quando eu venho aqui falar em nome de Deus, eu não venho falar algo de minha cabeça, uma ideia que eu tive, algo que eu acho melhor. Eu venho para da melhor maneira possível ser claro, mostrando aquilo que Deus disse, apenas reproduzir o que foi dito na Escritura. O pregador ele serve apenas para isso. É mais ou menos o seguinte, tem o engenheiro, né, aquele que planeja, que desenha as casas lá, e tem o pedreiro. O pedreiro é o que executa. Todo pastor ele é apenas um pedreiro na obra de Deus. Ele está apenas aqui para executar a planta. Ele não está aqui para, engenheiro, mas se der uma mudada aqui, né? 2 quartos, e se colocar 3? E se colocar 4? E se fizer uma mudadinha aqui? Não é para isso que nós somos chamados. O arquiteto já fez a planta. O engenheiro já fez a planta. Nós somos chamados apenas para reproduzir. O pregador ele não tem o direito de acomodar a mensagem do Senhor aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir, ou aquilo que ele tem prazer de falar. Eu acho estranho, né? Tem alguns pastores que dizem, olha, eu sou pastor de casais. Eu sou pastor de jovens. Eu sou pastor de adolescentes, sei lá. Não, mas nós somos chamados para pregar toda a palavra. Aí como assim se é pastor apenas numa área específica? O pregador ele não tem o direito de acomodar a mensagem divina à sua própria vontade, nem à vontade do público. Sabia? Não temos esse direito. É tão certo que em 1 Coríntios 4, Paulo vai dizer assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso,
o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que era o dispenseiro? Basicamente era o garçom. E a analogia é perfeita. Alguém põe a comida na mesa, o dono, e nós, como despenseiros, como garçons, devemos apenas ser fiéis em levar a comida que foi dada. Eu não posso ir no meio do caminho, deixa eu tirar a cebola aqui, que o Henrique não gosta de cebola. Se eu levar essa pisca de cebola aqui, ele não vai gostar. Não. Devemos levar a palavra do jeito que o Senhor ordenou. Em outras palavras, pregadores, eles têm a obrigação de falar toda a verdade. Por quê? Ora, porque a dispensa de Deus é a Escritura. Então é de suma importância que preguemos toda a Escritura. A Bíblia deve ser o conteúdo da pregação. Eu falei para os irmãos, né? Essas últimas semanas aí, veio uma família para a nossa igreja, e a moça me dizendo assim, olha, pastor, eu tomei um susto na hora que o senhor começou o culto assim, abra a Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. Por que se assustou? Há 1000 anos que eu não sei o que é ouvir isso. Abra sua Bíblia comigo. Eu falei, mas que prega lá de onde você veio, meu Deus do céu? Ela não, lá às vezes é uma série no livro sobre saúde, depois uma série de mensagens no livro sobre família, uma série de mensagens no livro sobre tal coisa, e nada de Bíblia. Então olha para você ver o absurdo a cada dia mais que nós temos visto acontecer. É por esse motivo que, né, não é ideia minha a questão de pregar de forma expositiva, igual eu estou fazendo em Jonas, igual eu estou fazendo em Lucas. É porque os homens de Deus do passado fizeram assim. Quando você pega um livro e você começa a pregá-lo de forma expositiva, né, do capítulo 1 até o final, meu irmão, nós vamos pregar todo o conteúdo da palavra. Até aquelas passagens mais difíceis, mais problemáticas, aquelas passagens que por vezes tem pregações que eu não gosto de pregar. Tem assuntos que são difíceis, mas se está na sequência, não tem como fugir. E a certeza da igreja ser alimentada com tudo aquilo que a palavra de Deus ordena. Porque o corpo, o meu e o seu, ele não funciona assim, ele não precisa de uma dieta balanceada. Você não, ainda que carne seja boa, você não vive só de carne, você precisa de legumes, você precisa de salada, você precisa do amargo, você precisa do azedo, você precisa do doce. Em relação à palavra de Deus é a mesma coisa. Portanto, o púlpito ele não é uma relação de comércio entre garçom e cliente. Não é assim. A pregação, ela não tem que ser baseada naquilo que os irmãos gostam, e nem na preferência do pastor, e sim naquilo que Deus ordena. Eu, como pastor, sou servo dos irmãos, estou aqui para servir. Como pregador, eu sou servo de Deus em primeiro lugar, para que eu possa pregar aquilo que Ele mandou e não aquilo que o povo quer ouvir. Porque senão, você sabe, tem lugar que as pessoas querem ditar a pregação. Não prega isso aqui que eu não gosto, não prega aquele assunto. Uma vez eu vi certo que é uma ilustração, mas vale a pena, né? O pastor chegou na igreja para pregar, daí o pastor da igreja que o convidou falou assim, ó, fulano, eu não sei o que você vai pregar, mas não prega sobre divórcio não, né? Que tem um casal aqui da nossa igreja, né? O irmão é divorciado, e o dízimo dele ajuda muito. Se pregar sobre divórcio, você quebra a gente. O pastor, tá bom. Pastor, tal coisa. Não prega sobre vício, bebida, você gasta as coisas, sabe por quê? Tem um pessoal aqui que gosta dessas coisas, só que eles contribuem muito com a igreja. Se o senhor falar, eles vão ficar bravos. Ô, pastor, só mais uma coisinha. Não vai pregar sobre roupa, indecência, essas coisas não, que, nossa, tem uma irmã empresária aqui que, gente, ela ajuda muito, mas você falar que a roupa dela não é de Deus, ela vai ficar brava, pode ir embora. O pastor pegou só o paletó dele e colocou no cinto do microfone. Você vai, não tem nada para pregar aqui, então? Nada pode. Não, de forma nenhuma. Não são as pessoas que determinam aquilo que deve ser pregado, mas sim a Escritura. E pronto, acabou. E terceiro e último, põe ali, por favor. Terceiro princípio, a igreja e o evangelismo. Acompanhe comigo o versículo 3. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Em algumas outras versões está a grande cidade de Nínive, né? Aqui pode ser grande por 2 motivos. Primeiro, por conta de sua extensão territorial, em questão, por exemplo, de linha reta. Nínive tinha mais ou menos ali 96 quilômetros, então você divide aí 3 dias de caminhada, 32 quilômetros por dia. Jonas ia ter que caminhar pregando. Mas há um segundo ponto, onde Nínive ela seria grande por conta da idolatria.
uma cidade extremamente pagã, extremamente idólatra. Alguns historiadores vão dizer que o panteão assírio, né, de deuses assírios, havia ali de 3 a 4 mil deuses. Você pensa que Aparecida, quando você entra lá naquelas lojinhas, tem muito santo? Você não tem noção como que era aqui em Nínive. Realmente o pessoal estava tudo perdido. Só que veja, a igreja, ela deve levar a mensagem para fora. O profeta, ele estava preocupado apenas em pregar dentro dos portões, por isso que ele não queria que as outras pessoas tivessem acesso. Aí Deus vem e diz, não, os de fora também precisam ouvir a mensagem. Aquelas pessoas também precisam ouvir, para que elas possam se arrepender e possam mudar. E Jonas não queria ir. E ao longo da história da igreja, se você ler, por exemplo, o livro de Atos, você vai ver que no começo as pessoas tiveram muita dificuldade. Dificuldade tremenda em sair e ir pregar. Tanto é que em Atos teve que haver uma grande perseguição para que o povo fosse pregar para tudo que é canto. Porque o povo estava acostumado, não, nossa igrejinha aqui está uma maravilha, bem acomodada, os irmãos são bênçãos, são jóia. E Deus, tem gente perdida. Não, Senhor, mas aqui está bom. Perseguição, o povo é espalhado. E à medida que o povo é espalhado, o evangelho também é espalhado. Ou seja, Deus ordena, vocês precisam pregar para esse povo. Se vocês não vão, eu dou um jeito. Nós não podemos cair no mesmo erro de Jonas, de achar que a igreja se limita apenas a nós. Olha, contando que a gente esteja salvo aqui, o resto, né, que se exploda. Literalmente, era isso que Jonas queria. Que se exploda o resto. Então, nem aí para eles. Jesus foi e deixou uma missão. Ide. Essa é a ordem que ele nos dá. Paulo vai dizer que ele fez de tudo para com todos para ganhar pelo menos alguns. Ou seja, o maior missionário que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele fez tudo o que ele podia, de tudo, para com todos, para ganhar as pessoas, para que as pessoas pudessem ter acesso ao evangelho. É claro, aqui nós podemos pegar uma tangente aí para o caminho errado, em que sentido? Calma aí, Paulo, quando ele diz assim, né, fiz de judeu para ganhar os judeus, de sem lei para ganhar os sem lei, sabe qual é a ideia que os crentes têm? Eles se fazem de mundano para ganhar os mundanos. Daí vão evangelizar justamente no carnaval. Tem um ano inteiro para evangelizar. Daí chega no carnaval. A Bíblia diz que nós devemos ir aos perdidos. Você não tem perdido na faculdade? No serviço? Você quer nos perdidos do carnaval, né? É absurdo. Tem que tomar cuidado para a gente não confundir, né, em relação a isso. Mas nós temos a responsabilidade de evangelizar. Jonas, ele era alguém que se importava só com ele. Estava preocupado só com ele. E o Senhor aqui deixando bem claro, leve a mensagem também adiante. E veja, é triste, né, quando os pagãos, no capítulo 1, diz a Escritura que a tempestade acontece e Jonas diz isso, olha, a culpa é minha, joga-me para fora do barco e a tempestade vai cessar. Lembra que os pagãos, eles fazem assim, não, calma aí, não vamos jogar ainda não. Vamos tentar fazer algumas coisas ali sem jogá-lo para fora. Eles jogam os bens materiais, as cargas para fora, seguram Jonas o máximo possível no barco, mas então quando eles veem que não tem como mesmo, bum, joga Jonas para fora e a tempestade passa. Pagãos, ímpios, preocupados mais com pessoas do que o profeta. Pagãos, ímpios, dando mais valor a gente do que a dinheiro, do que o crente. Eu, pelo menos, eu fico horrorizado. Acho que eu li esse tempo atrás, o Warren Buffett, se eu não me engano, ele doou 99% de sua fortuna para instituições, ONGs e essas coisas aí. Ele ficou com 1%. Bill Gates constantemente faz doações absurdas. Mark Zuckerberg, mesma coisa. O crente, para dar o dízimo, é uma choradeira, você percebeu? Trava o dinheiro na mão. É triste quando pagãos se preocupam mais com a vida humana do que os cristãos. Mas nós temos uma missão, e não podemos fugir dessa missão. E como eu disse, nós temos a primeira maneira de fugir, que é não pregar, e a segunda é pregar de forma errada. Nós temos que tomar cuidado para, como igreja, não cairmos neste laço. Em que sentido? O que mais deve chamar a atenção na igreja, o atrativo principal da igreja, não pode ser a igreja em si, a igreja que eu digo no sentido de estrutura. Aquilo que nós temos, seja o salão, seja o louvor espetacular, seja prédios, seja atividades para jovens, adolescentes, crianças,
livrarias, lojas de roupa e por aí vai. Não deve ser a estrutura o principal. Não estou dizendo que eu sou contra a estrutura, óbvio, né? Não sou de forma nenhuma. Temos que fazer da melhor maneira possível. Mas, todavia, historicamente, a estratégia maior da igreja sempre foi, sabe qual? A pregação do evangelho, do genuíno evangelho, a pregação pura do evangelho. Você vê Lutero, ele praticamente causa um boom no Ocidente com a reforma protestante. Sabe como? Trazendo 95 teses e pregando na porta do castelo de Wittenberg. Dizendo, isso aqui é o que Deus diz. Isso aqui. Palavra. Nós vemos o próprio Jesus Cristo dizendo assim, apareceu Jesus pregando. Não diz assim, olha, apareceu Jesus com a bandeira em cima do púlpito de pano, dando piruleta, cambalhota. Não diz isso. Como? Apareceu Jesus pregando. John Wesley e George Whitefield, a mesma coisa. Homens de Deus que foram usados pelo Senhor através da palavra. Palavra. Já estou encerrando. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como? Salvar através de quê? Loucura da pregação. Não diz a loucura do teatro na igreja. Teatro, né? Não Tiago, teatro. Não diz a loucura das irmãs dançando na igreja. Não diz a loucura da balada gospel. Essa semana eu vi mais uma vez o irmão aqui de nossa igreja dizendo isso. Pastor, lá onde eu estava não dava. Para atrair os jovens era balada em cima de balada. Eu sempre falo, isso é tolice. Sabe por quê? Entretenimento por entretenimento, o mundo tem muito melhor. A gente vai disputar com eles. Música, vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, você ouve a gente aqui, né? Ah, Jesus, a gente se esforça para fazer da melhor maneira possível. Só que não tem como comparar a gente com aquele povo que vive disso. Não dá. Paul Walsh, ele vai dizer assim, e como não há mais poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de técnica profissional para manter defuntos se movendo. E, de fato, isso que acontece. Como não há mais poder de Deus através da pregação, a gente precisa de técnicas mundanas, profissionais, para fazer com que defuntos, pessoas mortas em seus pecados e delitos, continuem se movendo na igreja. Lembra aquele filme bem antigo lá, Um Morto Muito Louco? Já assistiu ou não? Bem antigo, né? Que o pessoal pega o morto lá, andando com o morto lá. O cara está morto e os caras fingem que o rapaz está vivo, né? O tempo todo. Felizmente a igreja do Senhor está indo para isso, para esse caminho. E depois, no versículo 4, ele termina assim. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Mais uma vez, Jonas chamando as pessoas ao arrependimento. Essa basicamente era a mensagem de Jonas. Se uma igreja não há a mensagem do arrependimento, ela foi transformada apenas em playground para adultos. Se o pecado das pessoas não é constantemente exposto e confrontado, a igreja ela não passa de um playground para adultos. Portanto, o dia que você estiver entrando por várias semanas na igreja e você dizer assim, olha, mas calma aí, faz tempo que parece que eu não sou confrontado. O que está acontecendo? Ou você virou anjo, tem essa possibilidade, né? Não tem mais nada para arrumar. Ou provavelmente o seu pastor ele está pegando um caminho que dificilmente ele vai ter volta em relação à palavra. Está trocando o evangelho por aquilo que agrada as pessoas e não por aquilo que agrada ao Senhor. E nós não vamos ganhar o mundo, você pode ter certeza, sendo igual a ele. Não. A igreja primitiva ela foi morta não por ser igual ao mundo, mas por ser igual a Cristo. A Cristo. Então que nós sejamos homens e mulheres onde as pessoas possam olhar em nós e ver Cristo em nós. Onde nós possamos, diante das dificuldades, dos problemas, seja na faculdade, no trabalho, no meio da família, que as pessoas possam olhar para nós e ver que há algo diferente que habita em nós. E que este algo é o próprio Espírito Santo. Amém, queridos?